Eu quero estar falando hoje para você, ministrando. Hoje é dia de ceia, mas eu quero trazer uma palavra que fala sobre nós entendermos quem nós somos e a mentalidade que nós devemos ter como filhos de Deus, amém? Como aqueles que nasceram de novo. O novo nascimento é algo muito poderoso, muito poderoso, muito poderoso. O novo nascimento é a coisa mais importante que acontece na vida de uma pessoa, né? A chegada de uma criança em uma casa é o momento mais esperado, né? Ela muda toda a rotina de uma casa, né? Uma criança faz com que todos se reúnam em volta dela e todos trabalhem em favor dela, né? Certo? A criança chega, o pai fica pensando no que vai fazer, como que eu vou fazer, a mãe, os avós, os tios, né? Os irmãos mais velhos, tudo em volta, em torno daquele bebezinho que chegou. Porque o nascimento é algo esperado. O novo nascimento é algo aguardado no céu. A palavra nos fala que há uma festa diante de Deus. Os anjos de Deus celebram, festejam quando alguém na terra nasce de novo. Quando alguém na terra converte o seu coração ao Senhor. Há uma festa diante dos céus. Amém? E quando a gente nasce de novo, Deus tem uma proposta de uma mudança de mentalidade para nós. Amém? E aí começa um processo na nossa vida. Quando Nicodemos foi visitar a Jesus à noite, Nicodemos era um mestre da lei, alguém muito importante dentro do judaísmo. E ele vai à noite, João capítulo 3, e ele procura Jesus para entender que mensagem era aquela que Jesus estava trazendo, que nova doutrina tão maravilhosa, tão espetacular, tão reveladora. Que mensagem era aquela? Ele vai procurar Jesus. E uma das coisas que Jesus disse a ele, olha, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Bom, o judaísmo, todas as regras, todas as leis que existiam, o povo judeu sabia e conhecia, como Jesus disse que agora precisa nascer de novo, porque uma nova fase chega, o novo tempo chega, o tempo da nova aliança chega, e aqueles que querem entrar no reino precisam se adaptar a esse novo tempo, e a exigência é nascer de novo. Aquele homem um doutor, tão estudado, ele fica confuso com isso. O que significa nascer de novo? Terei que eu voltar ao ventre da minha mãe novamente para voltar a nascer? Isso é algo impossível. E Jesus disse para ele, você é mestre em Israel, um doutor que ensina outras pessoas e não sabes, e não conheces e não entende isso. E aí, Jesus disse, aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Você sabe que existem princípios básicos elementares que a gente começa muitas vezes a deixar de lado, né? E a gente começa a avançar no processo e no caminho queimando fases da nossa vida, né? Certo? Nós temos vivido hoje, nos nossos tempos, algo muito bom e ruim. A igreja protestante evangélica, vamos falar assim, tem crescido muito, mas muito, entendeu? Muito. Em alguns países tem chegado quase ao mesmo tanto de pessoas convertidas daquelas que não são convertidas. O Brasil tem chegado a uma porcentagem dos seus 30%, 40%. Não tem uma coisa exata para dizer, mas uns 40%. Se calcula que daqui mais ou menos 10 anos, a maioria da população brasileira será protestante, evangélica. Só que ao mesmo tempo, com o passar do tempo, o ser evangélico passou a ser mais uma religião do que uma conversão de coração. Como nós vivemos no catolicismo romano, entendeu? Eu vou à igreja, mas a minha vida não tem muita diferença de quem não vai. Certo? Eu vou à igreja, mas eu bebo, fumo, eu faço isso, faço aquilo, ou seja, não há uma diferenciação. Qual é a diferença que Jesus está falando aqui entre você aderir a uma igreja e você se converter a Cristo? E você nascer de novo? Porque todo judeu tinha a herança da aliança.
Judeu é um povo escolhido por Deus, irmão. Foi Deus que escolheu. Não foi eles que se ofereceram, foi Deus que escolheu. E Jesus está pregando para judeus. E Jesus está pregando para um doutor da lei. Como Jesus fala para um homem desse nascer de novo? Porque existe uma diferença que Jesus veio trazer. Muitas pessoas estavam aderindo, nasceram ali. É uma fé herdada de família para família, de pai para filho, porém que não é passada de uma maneira genuína, como nós herdamos muitas coisas de maneira não decidida. Por que você é? Porque meu pai é. Por que você faz? Porque minha mãe faz. E essa é a diferença entre aderir a uma igreja e você nascer de novo. Tem muita diferença. Por que é que nós vemos, às vezes, as pessoas caminhando anos e anos e não ter mudança? Por quê? Porque não houve uma conversão do coração. Houve uma adesão circunstancial, como eu digo, por conveniência. E a conversão, meu irmão, é algo sobrenatural. Só o Espírito Santo pode convencer um coração. Mensagem mais bonita que você pregue, com maior eloquência, com maior dados. Meu Deus, você pode arrebentar na frente ministrando, não converte coração. Que converte coração é o Espírito Santo falando para você que você é um pecador e precisa se arrepender dos seus pecados e precisa nascer de novo. É isso que é conversão. Conversão tem muito pouco a ver com o que a igreja tem para oferecer em nível de estética, em nível de som, em nível de música, em nível de atendimento. Como nós vemos igrejas hoje, estou falando, é bom e é ruim. Tudo que é bom tem um lado ruim, não é? A facilidade que nós vemos hoje tem um lado bom e um lado ruim. A acessibilidade das coisas, o lado bom e o lado ruim. Igrejas hoje que oferecem tudo. Você vai para a igreja, você não precisa sair da igreja, você tem shopping, você tem cafeteria, você tem lanchonete, você tem salinha de criança para várias idades, você tem tudo, irmão. Você tem um bom som, fala assim, eu não preciso ir no show, porque a igreja tem um show. Tem uma banda lá que toca maravilhosamente, nenhuma banda do mundo supera eles. É bom e é ruim. O que acontece? As pessoas estão aderindo à igreja porque a igreja é legal. Você nunca pode ir à igreja porque ela é legal. Você vai a um show porque ele é legal. Mas a igreja não vai porque ela é legal. Você vai porque você reconhece que precisa de mudança de vida. É isso que faz a diferença. Jesus, é necessário nascer de novo. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você morar por 20 anos em uma garagem, não fará de você um carro. Você continuará sendo uma pessoa. O ambiente que você frequenta nem sempre vai modelar quem você é. Eu estou indo à igreja, mas eu posso não pertencer à igreja. Não à igreja instituição natural, humana aqui terrena, mas à igreja de Jesus. Porque a religião não me capacita para isso. É o novo nascimento. É nascer de novo. Entendeu? E isso tem que partir de uma convicção. Eu preciso me converter a Jesus. Não é aderir a uma igreja. Tem muitas igrejas, irmão. Olha, no Japão, que a gente não tem tanto. Esses dias meu cunhado voltou do Brasil, ele ficou 6 meses lá, porque ele foi para cuidar da mãe dele, né? E ele falou, pastor, no Brasil você anda 100 metros, tem uma igreja. Você fica até em dúvida de qual igreja você vai. Na esquina tem uma, na outra esquina tem outra, na lado de sua casa tem uma, atrás tem outra. Mas é muita igreja. É bom, não é ruim. É melhor ter uma igreja do que ter uma boate, uma casa de prostituição, um boteco. Mas o que se torna ruim é que as pessoas estão tendo tanta opção, tanta facilidade que você não precisa se converter, você basta apenas aderir a uma igreja. Se você vai em uma igreja e já faz número, o pastor já fica feliz. Porque uma coisa, irmão, todo pastor gosta de ver a igreja cheia. Todo pastor gosta de ver a igreja cheia. É natural. Assim como se você abrisse alguma coisa, você gostaria de ver pessoas lá, não é? Certo? Só que a gente não pode se iludir com isso. Amém? Não pode se iludir com isso.
Porque a igreja não é um negócio. A igreja é um lugar preparando gente para a eternidade, amém? Então não adianta você ter 1000 pessoas dentro de uma igreja e apenas 100 for subir. E os outros 900? Foi tempo perdido. Então a quantidade pode nos enganar. Jesus nunca esteve buscando quantidade, ele esteve buscando pessoas com o coração quebrantado e contrito. Deus diz, eu não desprezarei um coração quebrantado e contrito. O que é o coração quebrantado? A palavra quebrantado é justamente quebrado, entendeu? Esmigalhado, sabe? Contrição, moer. É isso, quando você vem à igreja e você fala, meu Deus, como eu preciso mudar de vida. A melhor pregação, não está dizendo que toda pregação tem que fazer você sair daqui sentindo mal, amém? Às vezes você sente bem, mas às vezes você sente mal. A boa conversa não é aquela conversa que faz você se sentir bem o tempo todo, é aquela conversa que faz você se sentir mal, porque mostra a sua realidade, certo? Às vezes você está vivendo uma vida tão errada, errando tanto, e você quer se sentir bem. Não, vai se sentir mal, alguém vai chegar para você, você está errado. A maneira como você está vivendo não está certa, você está caminhando, não está caminhando para o céu. Hoje é muito difícil dizer alguém que alguém vai para o inferno. Ninguém vai para o inferno, né? Todo mundo vai para o céu. Irmão, se todo mundo vai para o céu, qual é a diferença? Entre servir e não servir, fazer ou não fazer, esforçar ou não esforçar, buscar e não buscar. Parece um socialismo, né? A proposta do socialismo é assim, né? Todo mundo igual, né? Ninguém se esforça. O que se esforçava para se esforçar. Por quê? Ué, se eu estudar, eu vou tirar a mesma coisa que quem não estudou, então eu não vou estudar. O reino não é socialismo, irmão. O reino você entra pela força. A Bíblia diz, pela força nós conquistamos o reino. Existe esforço. Que esforço é esse? Não é o esforço da carne. É o esforço que Deus disse a Josué. Josué capítulo 1 diz, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei com você e você vai adentrar a terra da promessa. Se esforce. Tem esforço, tem renúncia sim, verdade tem. Não é uma proposta, o reino de Deus não é uma proposta fácil, irmão. Não é fácil ser crente, se você disser que é fácil é porque você não é. Não é fácil, irmão, ser crente. Não é fácil ser santo. Exige renúncia, tem jejum, tem oração, tem confissão de pecado, tem você renunciar aos seus desejos. Tem sim, muitas vezes você sai de um dia de trabalho quebrado, cansado, e tem culto, tem célula, e você fala, eu vou porque eu preciso ouvir, eu preciso estar em comunhão com meus irmãos. Tem, irmão. Quem quer viver com Deus, se prepare, porque vai ter renúncia. Não tem esse negócio de eu faço o dia que eu quiser. Ô meu irmão, o céu, a porta é estreita, não é larga. A do inferno é larga, você passa de braços abertos, e ainda sobra espaço para passar mais um monte. A Bíblia, Jesus disse, eu vou falando aqui, Lando, se você achar os textos, você pode ir colocando, né? Não estava nada preparado aqui na minha cabeça esses textos, amém? Mas a Bíblia diz que a porta que conduz à perdição é larga, e a que a conduz aos céus é estreita. É isso. Deixa eu dizer, é um princípio, tudo que é bom custa caro. Tudo que vale a pena custa caro. Tudo que é importante não se conquista de qualquer maneira. Você não encontra na lata do lixo. Você tem que escavar, você tem que buscar, você tem que insistir, você tem que perseverar. Tudo na vida, irmão. Você quer um corpo perfeito? Vai ter que trabalhar, vai ter que ter disciplina, vai ter que malhar, vai ter que comer corretamente. Você quer saúde emocional? Vai ter que ter disciplina. Você quer ter um casamento, você quer ter uma família, vai ter que ter disciplina. Porque a porta para as coisas dos céus é estreita, ela não é larga. A conversão, irmão, não é ganhar, é perder. Para ganhar. Mas primeiro é perder. Muitas vezes, quando você diz, eu vou me converter, eu vou aceitar Jesus como seu Salvador, a gente vai perder muitos relacionamentos. Porque tem gente que não vai querer andar com você, porque agora você tem uma maneira diferente de pensar.
Aí você fala, mas essa mensagem não pode assustar as pessoas? Não. Jesus não pregou a mensagem adocicada, ele pregou a mensagem forte. Ele diz, aquele que quer me seguir, quer ser meu discípulo, negue a si. Primeiro nível de negação é a de si mesmo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. Tome a sua. Então, cada um tem uma cruz preparada. Jesus carregou a cruz pesada. Mas ele não disse que ele carregou no nosso lugar. E a gente não precisa carregar. Ele diz, tem cruz, só que ela é no peso que você consegue carregar. Porque a cruz que ele carregou era pesada demais para mim. Então ele diz, cada um vai ter a sua cruz. E cada cruz tem o seu tamanho e o seu peso. Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11. O que ele está dizendo? O fardo que você está carregando por causa do jugo do pecado e da escravidão é pesado demais para você levar. Então troca comigo. Eu pego o teu fardo, eu te dou o meu fardo. Ele não diz que não vai ter fardo. Ele diz que o fardo vai ser no peso adequado para você. Então, esse cristianismo fácil não existe, nunca existiu e nunca vai existir. Só que o fardo que ele nos dá, além de ser um peso que podemos carregar, há uma ajuda. A graça, a gente ouve muito falar sobre graça. O que é graça? Graça é favor de Deus. Graça é adesão, é Deus dizendo, você pode vir, eu te aceito. Do jeito que você é. Amém? Do jeito que você é. Você pode vir do jeito que você veio, irmão. Todo arrebentado, todo destruído, todo confuso. Você pode vir. Isso é graça, Deus aceitando. O que ele não aceitava antes, ele aceita agora. Só que a graça é o processo de entrada para um processo de transformação. Você vem como você está, mas quer permanecer? Aí tem trabalhar, aí tem discipulado, aí tem formação de caráter, aí tem mudanças processuais que vai acontecer na nossa vida, amém? Mudanças processuais. E conforme você vai caminhando, você vai se encontrando em Deus. E você vai entendendo a sua identidade, a nova identidade. Uma criança, quando ela nasceu, você quando nasceu de novo, um bebezinho, você não sabe muita coisa. A criança, ela não tem noção de quem é o pai dela, de quem é a mãe dela, está tudo registrado no seu DNA, correto? Mas ainda não subiu a mente ao entendimento. No organismo dela tem todas as informações de que ela é sua filha, de que ela é seu filho, mas ela não assimilou ainda. Ou seja, quando você nasce de novo, o seu DNA espiritual é mudado, é transformado. Entendendo? Mas a sua mente ainda não assimilou quem você é. E aí que é o processo de mudança de mentalidade. Porque dentro do processo natural do nascimento de uma criança, isso acontece quase que automaticamente, né? A criança vai convivendo, ela vai olhando o pai e a mãe todos os dias, ela vai identificando, esse é meu pai, essa é minha mãe. Depois de um tempo ela começa a chamar o pai de pá e a mãe de... Mas até um determinado momento, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa com ela, pode levar e ela não vai perceber. Porque ainda a mentalidade dela está sendo gerada. Ela está identificando, a partir do momento que ela gravou, essa aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai. É, no entanto, que é coisa maravilhosa, né? A primeira palavrinha, né? Quando a Ana Clara dizia a primeira vez, mamãe, ela falou mamãe pela primeira vez. Papai, o Mário falou papai. Por quê? Porque ela identificou quem é o pai e quem é a mãe dela. A gente nasce de novo e a gente ainda muitas vezes não sabe quem é seu pai. Quem é seu pai? Quem é meu pai? Mas a gente vai crescendo, a gente vai identificando isso. Esse é o processo de transformação, de mudança de mentalidade, onde você vai entendendo que algumas coisas precisam ser mudadas em você. E isso é nascer de novo, amém? Isso começa com um nascer de novo. Se você não nascer de novo, porque é importante eu confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida?
Porque a confissão é um decreto no reino espiritual. Com a boca. Romanos capítulo 10. Romanos 10 diz assim: se com tua boca confessares e com teu coração credes, sereis salvo. Porque com a boca se confessa, se com tua boca confessares e que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Seguinte, versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O coração, a fé no coração acessa a justiça, mas a confissão da boca, a salvação. Porque a confissão da boca, ela se torna pública. O que você crê no seu coração é para você e com Deus. Não, ninguém sabe o que você está pensando no seu coração, irmão, mas Deus sabe. Então, no tocante àquilo que você crê dentro de você, Deus sabe. Mas a confissão da boca é que libera no mundo espiritual que nós somos salvos em Cristo Jesus. E por que isso? A Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. A confissão pela boca, quando nós confessamos com a nossa boca, nós proclamamos aos ouvidos das pessoas. Então, o mundo sabe que eu nasci de novo. Eu não me envergonho do nome de Jesus. A gente não tem motivo para se envergonhar do nome de Jesus, irmão? A gente deveria se envergonhar da vida passada. A gente deveria envergonhar de ter enganado as pessoas, de ter mentido, não é? A gente deveria se envergonhar de ter passado a noite na balada, chegar em casa que nem um cachorro, né? Arrastando, fedendo cachaça, acordar no outro dia aquela dor de cabeça terrível. A gente deveria ter vergonha disso. Mas alguns até falam: ixi, quando eu era assim, rapaz, eu enchia a cara e fala de boca cheia, como se fosse algo maravilhoso, irmão. Não é. A gente deveria se envergonhar disso, mas não, o que vai? Se envergonha do nome de Jesus. Onde você está indo? Não, eu estou indo num lugar ilegal, sabe? De vez em quando eu vou lá. Mas onde que? Não, é um lugar, depois a gente fala. Né? Fala, não. Eu tive uma experiência com Deus e Deus mudou a minha vida. Então, se nós nos envergonhamos do Senhor diante dos homens, Ele também se envergonhará de nós diante do Pai. Isso é nascer de novo. Nascer de novo, amém? Então você precisa identificar: será que eu estou aderindo, eu aderi a uma igreja, a uma religião, ou eu nasci de novo? E o Espírito Santo é que fala ao teu coração. Ele que ministra o teu coração. É Ele que traz essa mudança. E quando Ele fala, irmão, nós cantamos aqui que a voz do Senhor é poderosa, entendendo? A voz dele é poderosa. A voz dele estremece, muda, desajusta a gente para depois ajustar, né? Interiormente. Porque a maior decepção nossa é quando Deus fala para nós quem nós somos. E a gente fica frustrado porque eu não sabia que eu era tanto assim, desse jeito. Tão desajustado. E quando a gente ouve a voz de Deus e Ele mexe com a gente por dentro, Ele mostra para nós a necessidade de mudanças. E aí o processo de Deus começa na nossa vida. Amém? Deus te chamou para um propósito. Mas você precisa começar. O passo de entrada é nascer de novo. Da água e do Espírito. Porque a conversão é o Espírito Santo convencendo o teu coração de que você é pecador e precisa de arrependimento. A água, Jesus disse que a água é a confirmação, é o batismo. Você sabe por que Jesus se batizou? Você já imaginou? Jesus se batizou? Quantos anos Jesus tinha quando ele batizou? Quantos? 30, ok? 30 anos. 30 anos era a idade onde alguém estava liberado, autorizado para começar o ministério.
30 anos Jesus passa pelo batismo. Eu fico pensando, se Jesus, que era Jesus, passou pelo batismo, meu irmão, eu sou algo a mais do que Jesus? Então ele deu exemplo. Nasci de novo. Preciso fazer o quê? Passar pelo batismo. Porque o batismo é a confirmação. A Bíblia diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Está em Marcos, se não me engano, né? Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Por que nós não batizamos criança? Nós apresentamos, foi semana retrasada que nós apresentamos a Ana Clara? Foi retrasada, né? Semana retrasada nós apresentamos a Ana Clara e você viu as bênçãos de ser apresentado diante do Senhor. As 3 bênçãos, né? Liberação profética, a bênção do Senhor para prosperar e a consagração, a separação, exclusividade para o Senhor. Então nós apresentamos criança. Então se você tem o seu filho e você não apresentou o seu filho ainda, apresente. Bem? Ainda que ele seja grandinho, apresente ele diante do Senhor. Fala, Senhor, o Senhor me deu, eu estou devolvendo ao Senhor. Eu estou consagrando ele ao Senhor. Nós não batizamos criança por quê? Porque o batismo é uma decisão não é a decisão de fé dos pais, é a decisão de fé da pessoa. A consagração é a decisão dos pais, mas a decisão de fé é do filho. E ele precisa ter uma idade mínima para entender o que está fazendo. Então nós não batizamos criança por isso. Então há crianças que com 8, 9 anos ele sabe o que ele quer. Ele já tem consciência de que ele precisa de arrependimento. Irmão, você quer saber disso? Encontro de criança. Você pensa que criança não sabe o que é pecado? Você pensa que criança não sabe o que é certo e errado? Faz um encontro de criança para você ver. Tem criança que manifesta, fica endemoniado. Tem criança que chora, se arrependendo. Lógico, é o pecado no nível deles, amém? Mas na nossa geração da internet, tem criança que sabe mais coisa que você. Que tem acesso a conteúdos que você fala, meu Deus do céu. Quem aqui já foi criança? Lembra do que se aprontava quando você era criança? E seu pai na maior cara de inocência. Meu anjinho, oh meu Deus, minha anjinha. Anjinho, meu irmão. Meu irmão, eu morava no sítio. Olha, no sítio, não tinha internet, televisão de vez em quando. Porque o pecado não está fora, está dentro, irmão. A gente fala, no sítio as pessoas são mais inocentes, né? Eles não têm os instrumentos para manifestar aquela natureza pecaminosa que talvez uma cidade tenha. Mas é a mesma coisa. O que a gente conversava esses dias, eu estava pensando, meu Deus, às vezes os pais são muito inocentes, né? Ou eles se fazem, né? Com 8, 9 anos a gente conversava coisas, irmão, que os nossos pais duvidavam que a gente falava daquilo. Duvidava. E não tinha internet, não tinha YouTube. Irmão, se queria ver alguma coisa, era muito difícil acessar qualquer material. Mas por que o homem peca? O homem não é pecador porque peca. Presta atenção nisso. O homem não é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Qual a diferença? Muita diferença. O pecado não vem de fora para dentro. Nós não temos a teologia da libertação. Você já ouviu falar muito de teologia da libertação, né? Teologia da libertação é o meio corrompe o ser humano. Não, o ser humano corrompe o meio. A terra se fez maldita por causa do pecado do homem. Não foi o contrário. Não é a terra maldita que amaldiçoou o homem. Foi o homem que amaldiçoou a terra. O pecado não vem de fora para dentro, mas de dentro para... É a natureza humana caída. Por isso que filho de crente, crentinho não é. Filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Precisa se converter. Você não recebe fé por herança no sentido de automaticamente nasci, né? Como aqui no Japão não é, mas nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos, pode ser filho de qual raça for, irmão. É americano, não é? Não é assim, nasci na igreja, sou da igreja. Não, nasceu, vai ter o tempo que você vai ter que tomar a sua decisão. Obviamente, tudo vai ser mais facilitado porque você está convivendo naquele ambiente, está ouvindo.
Mas você vai ter que tomar a sua decisão de fé. Vai ter que tomar a sua decisão de fé. Então, o homem não peca, não é pecador porque peca, mas peca porque é pecador. E é essa natureza que precisa ser ajustada de nós, precisa ser transformada. Ela precisa ser morta, morrer, para a nova natureza que nós recebemos como nascendo de novo. Essa natureza agora vai reinar. Ela tem que reinar. A outra precisa ser humilhada. A outra precisa ser mortificada. Existe um ditado que diz, muitas vezes as pessoas falam no público, a carne não se converte. Sua carne não se converte. A minha carne não se converte. Você pode ter nascido de novo e querer coisa errada? Pode, você pensa, eu não nasci de novo. Não, você nasceu. Só que a sua natureza não quer as coisas de Deus. Para que ela não tenha a voz mais ativa do que a nova natureza que você está recebendo no novo nascimento, ela precisa ser mortificada. E aí que todo crente precisa aprender a jejuar, precisa aprender a orar. E qual das coisas que menos se fala na igreja hoje sobre jejum e oração. Até no mundo hoje se fala muito sobre jejum, porque o jejum descobriu que o jejum é uma grande ferramenta de cura para o teu corpo. O jejum te ajusta fisicamente e emocionalmente. E espiritualmente, para quem tem um entendimento espiritual. O jejum limpa teu organismo, desintoxica teu organismo. O jejum também desintoxica a tua alma. E ela te deixa mais sensível espiritualmente. Então você vai precisar disso, desse processo na sua vida. Amém? Apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14, ele diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nasci de novo, irmão. Tem uma caminhada. É por isso que Jesus é chamado de o caminho. Ele não é a chegada, ele não é a saída, ele é o caminho. Processo. Dia a dia. Caminhando, estando. Sempre no gerúndio. Caminhando, estando. Por isso a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova. As coisas velhas e tudo se fez. Aquele que está. É estar no caminho, não é eu estive no caminho. Não é eu estarei no caminho. Um dia eu fui, não vale nada. Um dia eu serei, também não vale nada. Você não sabe se esse dia vai chegar. É por isso que tem decisão na nossa vida que a gente vai procrastinando. E quando você viu, a oportunidade passou e você não consegue alcançar. Isso em todas as nossas vidas, espiritualmente também. A Bíblia diz que há um dia que muitos procurarão o tempo do arrependimento e não encontrarão o tempo oportuno. Sabe o que significa isso? São aqueles que foram procrastinando a decisão que deveriam ter tomado e chegou o tempo em que eles não encontraram lugar de arrependimento. Porque, irmão, arrependimento não é uma... Você pensa que é uma decisão do teu coração, o arrependimento é uma oportunidade de Deus para você. Não é você, é Deus te dando a oportunidade para se arrepender. Você pensa que é você que quer vir à igreja somente? Você está muito enganado, irmão. Você pensa que é você que quer? É Deus que te dá a oportunidade. Por que que essas pessoas na Bíblia buscaram um lugar de arrependimento? Vê se você acha com esse texto. Buscaram um lugar de arrependimento e não encontraram. Olha para você ver, a pessoa queria se arrepender e não encontrou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou te dar um exemplo aqui que você vai entender. Você sabe quando você está querendo largar uma desgraça, uma coisa que é ruim, e você não consegue? Você quer, mas não consegue. Já passou por isso ou está passando por isso na tua vida? Eu quero, meu Deus, eu quero largar isso. Irmão, quem usa droga, uma boa parte das pessoas que usam drogas quer largar da droga. Ela entrou por uma questão legal, amizade, influência, depois começou a destruir ela, ela percebe, eu falei, eu quero largar essa desgraça, mas não consigo. Não é assim com cigarro? Quem aqui começou a fumar porque gostava de fumar? Ninguém, irmão.
Você começou a fumar por quê? Porque as amizades, poxa, o amigo A, o amigo B, o amigo C fuma, só eu na roda ali, sem uma bituca na boca, irmão, não dá. Aí você pegou e colocou uma, começou a tragar, né? Eu me lembro, irmão, olha pra você ver o que eu falo pra você, como criança é. Eu tinha 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade. Eu e meu amigo fomos numa festa, pensando que era homem, né? Meu irmão, achava que era homem. Lógico que era o gênero homem, né? Mas pensava que era o cara. Chegamos na festa, irmão. Compramos, naquele tempo não tinha esse negócio, né, de menor comprar as coisas, né? Compramos um maço de cigarro. Olha só, para dizer que a gente era homem, maço de cigarro. Não tínhamos dinheiro, mas fomos lá conseguir comprar uma cerveja. Olha para você ver, cigarro e cerveja, porque para nós era o sinônimo de ser homem. Sinônimo de ser homem, homem que tem um maço de cigarro e todo mundo na cerveja é homem. E aí vamos lá, 2 meninos, 2 crianças, né? E lá. E fumamos um maço de cigarro, irmão, em questão de 1 hora. Ela... Aí ia tragar, se engasgava, não sabia tragar, né? Entendendo? Né? Porque o negócio do cigarro é tragar, né? A gente ficava olhando os caras, cadê a fumaça? O que foi, mano? O cara ficava lá quase 1 minuto com aquele negócio dentro da boca, conversando, de repente começava a ser pelo nariz. Rapaz, como é que ele faz isso? A gente ia tentar fazer, se engasgava, saía água do olho, entendeu? Mas estava falando porque a gente gostava? Porque a gente queria se adequar socialmente e queria ser homem. Vou contar uma coisa aqui no estado. E aí, meu amigo queria tomar cerveja e nós querendo tomar cerveja, né? Certo? E aí chegou uns homens malignos, né? E falou, aí, menino, vocês querem tomar cerveja? E ele saiu correndo na frente, quero. Ele pegou e deu um copo, irmão. Esse meu amigo virou a boca. De repente, eu só vi ele jogou fora. Aí você já sabe o que era, né? Não, era xixi, irmão. Ainda bem que foi você, né? Ainda bem que ele foi mais rápido que eu. Por isso que é bom ser devagar com vocês. Ele saiu, irmão, falando assim, achamos a nossa turma, agora somos homens. Chegou lá, mesmo, 2 caras assim, né? Eu não sabe, para criança mesmo, quando alguém tem 18 já é tio, né? Devia ter, mas de maior. E aí ele chegou, pegou, aí, então aí os caras caíram na gargalhada. E ele saiu cuspindo, quase vomitando. Daí ele chegou e falou, os caras me deram aquilo, entendeu? Então, querido, às vezes a gente quer deixar algumas coisas e não consegue, sabe por quê? Porque arrepender-se não é assim tão fácil, como você pensa. A gente pensa que a gente vai se arrepender a hora que a gente quiser, não é? Não, a hora que eu quiser eu me arrependo. Não é. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com o tivesse. Tá falando de quem aqui? Qual personagem? Vamos ver se você sabe. Qual personagem está falando aqui? Sem procurar na Bíblia. Ó. Quem? De quem está falando? Quem? Esaú, isso. Esaú. Saul é o rei, né? Esaú. Irmão de Jacó. Por que ele procurou lugar de arrependimento e não encontrou? A que assunto estava tratando? Primogenitura. Ele era o irmão mais velho, tinha direito às bênçãos e às primogenituras. E ele recusou e trocou por um prato de lentilha. Ele trocou por um prato de lentilha e ficou por isso. Entendeu? Ele disse assim, para que me serve essa primogenitura se eu estou com fome, vou morrer de fome? Ele chegou de uma caçada, não tinha apanhado nada, seu irmão Jacó estava fazendo, seu irmão gêmeo, só que ele nasceu primeiro, tem a primogenitura, estava fazendo um guisado ali de ervilha, ele chegou, me dá um pouco disso aí. E o Jacó, esperto, conhecia que o irmão não valorizava coisas espirituais, diz assim, eu te dou um prato se você me vender a sua primogenitura. Olha para você ver. E ele, que me vale essa primogenitura? Me dá aí. Me dá um prato que eu te dou o direito. Por isso o importante da confissão. Veja a importância daquilo que você confessa. Ah, eu também não quero mais. Ah, eu vou me separar. Ah, eu vou isso. Ah, eu vou aquilo. Sua palavra, meu irmão, para você não significa nada. Mas para o mundo espiritual, o diabo está pegando e dizendo assim, vem cá.
Agora você não dá valor, mas vai chegar a hora que você vai chorar, você vai ver. Vendeu, irmão, e pegou um prato de guisado, comeu, saciou uma fome que no dia de amanhã ia voltar de novo. Você sabe o que faz? Nós trocamos coisas eternas por coisas temporárias. A gente sabe, você é inteligente, você não é burro. Você sabe que o que você muitas vezes valoriza aqui em detrimento das coisas espirituais vai passar. Sua juventude vai passar. Seus filhos vão sair de casa, vão se casar, algumas vezes eles vão morar longe, vão te ligar lá de vez em quando. Você sabe que tudo que você valoriza, seu carro, sua casa, um dia vai ser destruído. Tudo vai passar, você tem consciência. Qualquer ser humano com o mínimo de raciocínio sabe que isso vai acontecer. E por que nós trocamos aquilo que é tão passageiro por aquilo que é eterno, durável? Porque nós não valorizamos e não temos consciência. E ele trocou. Chegou o dia da bênção, Jacó não podia receber a bênção de qualquer maneira, foi lá e se fez parecido com seu irmão, porque seu pai já estava velho, cego, já um pouco surdo. E ele entrou lá e na hora de receber a bênção, seu pai já estava prevendo que ia morrer rápido. Ele diz, antes que eu morra, eu preciso abençoar meus filhos, mas eu preciso abençoar na ordem correta. Primogênito é Esaú, Jacó é o segundo. Então ele não tem direito à herança da bênção. Ele vai ficar com o que sobrar. Nessa hora, Jacó tinha o direito espiritual. Olha para você ver como que é importante o direito espiritual. Ele tinha o direito espiritual. Ele não tinha a concordância do seu pai, mas tinha o direito espiritual porque ele foi passado. Ele disfarça do seu irmão porque eram gêmeos. Gêmeos acaba tendo a voz meio parecida, né? Certo? Seu pai já estava lá muito avançado de idade, audição já não muito boa, visão não muito boa. Só que tinha uma diferença, Esaú era peludo e Jacó não. Jacó então pega roupas de Esaú, que tinham cheiro de Esaú, e coloca uns pelos de cabra no braço, e ele chega lá para ser abençoado. E Jacó pergunta, és tu, meu filho Esaú? E Jacó disfarçando, sim, sou eu, meu pai. Né? E Isaac vai, estende a mão e abençoa Jacó no lugar de Esaú. E Jacó recebe todas as bênçãos que eram para para Esaú. Chega Esaú depois, né? Meu pai, eu fiz aqui o que o senhor pediu. Isaac tinha pedido um guisado, tá, de caça, e ele chegou e aí ele ficou conturbado. Como assim? Eu já te abençoei? Não, meu pai, eu voltei com aquilo que o senhor pediu. Aqui está. É você, Esaú? Sim. Então quem que eu abençoei? Ele descobriu. Meu irmão Jacó. Aquele sem vergonha. Roubou a primogenitura de mim. Roubou? Não. Ele entregou. Então tem coisa na nossa vida que a gente está dizendo que o diabo roubou. Ele não roubou, você entregou. Às vezes a gente está dizendo, o diabo roubou meu casamento. Não, você entregou para ele. Algumas vezes você está dizendo, o diabo roubou minha saúde. Não, você entregou. O diabo roubou meu emprego. Não, você entregou. O diabo fez isso, fez aquilo. Tem muita coisa, irmão, que ele está dizendo que o diabo é o responsável. Não, o responsável foi você. O diabo só roubou a chave do governo da terra porque Adão entregou para ele. Na tentação do deserto, Mateus capítulo 4, Jesus diz, o diabo diz para Jesus, me foi entregue. Não está dizendo que ele roubou. Me foi entregue. Então Jacó não roubou a primogenitura, foi Esaú, pelo pouco caso e o descaso, que entregou. Deixa eu dizer uma coisa, tem coisas que você está entregando que no momento presente que você está entregando não lhe faz diferença, mas que no futuro vai fazer toda a diferença. O que acontece? Ele foi, chorou amargamente, buscou um lugar de arrependimento e não encontrou. Esse texto está falando sobre Esaú. Embora buscasse com lágrimas e não conseguiu. Arrependimento não é uma coisa que a gente brinca, a gente pensa que chega a hora que a gente quer. Não é a hora que você quer. É Deus que te dá a oportunidade de se arrepender. Nós não podemos brincar com isso. Então Deus nos chama para uma vida de um processo onde Deus nos chama para crescer. É um problema, irmão. Você não pode chegar à igreja e ficar 10 anos do mesmo jeito. Você chega e não cresce. A gente não cresce, as pessoas não crescem, elas não buscam. Isso muitas vezes é culpa de quem está pregando? Sim.
Nós, pastores, temos muita culpa muitas vezes, porque as pessoas não são desafiadas a crescer. A gente entra num conformismo. Primeira coisa que Paulo fala aqui, né? Ele diz, eu não julgo que tenha alcançado. Eu não julgo que eu tenha alcançado. Não está bom do jeito que eu estou agradecido a Deus, mas não está ainda no ponto que Deus quer. É verdade ou não é? Tá bom? Não tá. Maravilhoso, Deus tem me abençoado. Glória a Deus. Mas ainda não é aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Ele diz, eu não me conformo. Eu não estou pensando que eu já alcancei. Eu estou prosseguindo. Você pode ter 10 anos, 20 anos de igreja, amém? Não se conforme com o estado que você está. Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Segunda coisa, dentro desse processo, humildade. Eu não julgo que tenha alcançado. Humildade. Reconhecimento de onde você está. Isso a gente precisa na vida nossa pessoal, com Deus, no casamento, nos relacionamentos. Humildade. Eu não sou a última Coca-Cola do deserto, ainda que não seja tão boa a Coca-Cola, né? Certo? Como diz o ditado. Eu não sou aquela coisa. Humildade, eu reconheço. Tiago 4,6 diz assim, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mudança é fruto de você ter recebido graça de Deus, porque só muda quem é humilde. Quem não é humilde não muda. Quem não é humilde não reconhece que precisa de mudança. E quando Deus vê humildade no coração do homem, ele dá graça para que a mudança aconteça. Amém? Então Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Então o soberbo acha que é bom, não é bom e não vai ficar bom. Porque ele é resistido por Deus. Segunda coisa, Paulo diz, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Sabe o que significa isso? Atitude. Atitude de quem nasceu de novo. Você precisa ter a atitude de crente. Amém? Atitude de convertido. Atitude. Atitude não é título. Não adianta você ter um título de estou indo na igreja agora, sou evangélico, sou crente, sou lá, sei lá o que você pode denominar. Título não muda você. Atitude é sinônimo da sua mudança. Então ele diz, uma coisa eu faço. Discussar é importante, falar é importante, tudo tem o seu lugar, amém? Mas se não tiver atitude, não vale nada. Prioridade. Atitude e prioridade. Mateus 6, 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Terceiro, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Quando você nasce de novo, o que você tem que aprender a fazer? Esquecer das coisas que para trás ficaram. E eis que tudo se fez, e as coisas velhas, esquecer. É um esquecimento intencional, não é amnésia. Não é que eu não vou me lembrar mais da ofensa, não vou lembrar mais daqueles pecados, não vou lembrar mais daquela situação, mas é que eu decidi esquecer o passado, deixar para trás, me desapegar. Paulo, se ele fosse lembrar e trazer toda a bagagem de maldição do passado, ele era um homem que não tinha avançado. Porque ele perseguiu crentes, ele matou, ele teve segurando as vestes daqueles que assassinaram Estevão, o primeiro mártir da igreja, quando ele consentia. Ele pegou carta dos maiorais da igreja, dos líderes da igreja, para ir para Damasco, prender em Jerusalém, prender famílias, tirar a família da sua casa, porque eles haviam se convertido ao caminho, haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, se Paulo fosse considerar o seu passado, ele não seria ninguém. Então ele fala, me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Você tem uma nova vida, amém? Se esqueça das coisas que para trás ficaram. Nem Deus se lembra, irmão. Nós não temos o direito de ficar lembrando. Amém? Deus não se lembra do seu passado. Quarto, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, foco na promessa de Deus.
Deus tem uma promessa na tua vida. Você nasceu de novo, Deus tem uma promessa para a sua vida. Então, olhar para trás de vez em quando é igual ao seu carro, irmão. Você tem o para-brisa da frente e você tem os retrovisores, tem o retrovisor de dentro. Se você for pegar o tamanho daquele retrovisor comparado com o para-brisa, está dizendo para você assim, olhe mais tempo para frente do que para trás. Você precisa de um retrovisorzinho pequeno para olhar para trás de vez em quando, para ver como que está o trânsito. Mas a maioria do tempo você está olhando para a frente. Por isso Paulo diz, é avançando para que as coisas que estão à minha frente. Porque o alvo de Deus para a sua vida não está lá atrás, está à frente. Prossigo para o quê? Para o prêmio do chamado celestial. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se converteu, nasceu de novo, tomou a decisão de seguir Jesus, tem um prêmio. Você não pode correr a demanda sem saber para onde está indo e sem saber o que vai ganhar. Você não pode entrar em uma corrida sem saber qual é o prêmio. Você não pode entrar em um desafio sem saber qual será a recompensa. Você precisa saber qual é a recompensa do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando de vida eterna. Deus está falando de salvação, Deus está falando de reinar com Ele na glória, Deus está falando de que a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada com Ele e vai reinar na terra com Ele. Deus está falando, leia Apocalipse, Deus está falando de um novo corpo que você vai receber. Deus está falando de um lugar onde não haverá dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais traições, não haverá tristeza, não haverá lágrimas. Deus está falando da eternidade com Ele, amém? Então Paulo diz, eu vi tudo isso, eu sei que tudo isso existe, é real, eu estou avançando para isso, é por isso que eu estou perseverando, amém? Se você não sabe qual é a recompensa que você vai receber, a primeira lutinha vai fazer você desistir. É ou não é? Estou indo na igreja só por uma questão moral e social, é a primeira desavença social que eu tiver na igreja, eu caio fora. Por que tem gente que entra na igreja e sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai da igreja, entra na igreja, sai? Porque ele não sabe para onde ele está indo. Ele está vindo na igreja só para resolver um problema de solidão. É bom, também tem. Mas pelo amor de Deus, se você vem na igreja só para não ficar sozinho, não é essa a chamada de Deus. Sei que o caldo está grosso, irmão, mas é isso mesmo. Não vem na igreja só para criar amigos. Também tem, e é legal. Eu vou dizer uma coisa para você, quem já foi do mundo e é da igreja sabe que a amizade na igreja é melhor do que no mundo. Sabe? Aqui tem problema? Tem. Lá também tem muito. A igreja é como a Arca de Noé, irmão. A Arca de Noé tinha bicho que fazia cocô, fedia, não era legal lá dentro, irmão. Não era um ambiente melhor. Tinha suas dificuldades. Mas lá fora o pau estava quebrando, irmão. Dilúvio, gente morrendo. O cara olhava para fora e para dentro e falou, não, melhor aqui dentro, rapaz. Aqui tem um cheirinho desagradável, mas vai passar. Daqui 150 dias nós estamos de fora, vamos sair. Bem? Então se você está na igreja só por questão de amizade, questão de relacionamento, questão de não ficar sozinho, questão de resolver alguns problemas circunstanciais e passageiros, significa que a primeira dificuldade que você ter, você vai cair fora. Deus não te chamou para ser aquele que olha para trás. Mas para você não ficar olhando para trás, você precisa saber o que está à sua frente. E tem uma recompensa de Deus para você à sua frente, amém? Deus tem vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Tem mudança, tem transformação, tem saúde para você, amém? Saúde emocional, saúde espiritual, tem prosperidade financeira, tem prosperidade espiritual, tem prosperidade emocional, tem vida, tem garantia, tem segurança, amém? Tem refúgio no momento difícil, tem saída de Deus para a tua vida. Alguém pode dizer amém? Amém? Então, querido, esse é o prêmio do chamado de Deus na sua vida. Se você nasceu de novo, e se você fala assim, eu preciso nascer de novo, eu preciso tomar minha decisão com Jesus. Deixa eu dizer para você, não deixe para amanhã. Tome essa decisão hoje. Tome a decisão no seu quarto, diga, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. A minha vida é do Senhor. Eu sei que Deus vai ter luta, mas o Senhor está comigo, vai me capacitar. Amém? Deus será com você. Se Deus é com você, irmão, quem será contra você? Amém? Vamos ficar em pé?